Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio falaremos sobre a festa da Casa Grande no último sábado, 1º de maio, com mais de 400 mil brasileiros mortos desde o início da pandemia e com o fechamento de 7,8 milhões de postos de trabalho em um ano, os trabalhadores não tinham muito o que celebrar. Além disso, as 9 centrais sindicais do país decidiram promover um ato conjunto pela internet para evitar aglomerações. Isso não significa que as ruas permaneceram vazias no Dia do Trabalhador. Em 11 estados e no Distrito Federal foram registrados ruidosos protestos contra o isolamento social e a favor de Jair Bolsonaro, alvo de uma CPI por sua desastrosa atuação na pandemia. Além disso, a turma de verde e amarelo aproveitou o embalo para pedir um golpe militar que desse plenos poderes ao presidente. Eu te autorizo, diziam os manifestantes, em alusão ao uso das Forças Armadas para a quartelada. Tirar aquele povo do STF, fazer uma limpeza lá em Brasília, deixar o presidente governar. Enquanto isso, Bolsonaro estava em uma reunião com ruralistas, onde criticou a atuação dos sindicatos e do MST, o Movimento do Sem Terra. Afinal, trabalhador bom é trabalhador desorganizado, que não reclama quando a chibata arrebenta no lombo. No passado, nesta data, 1º de maio, o que nós mais vimos no Brasil eram camisas e bandeiras vermelhas, como se aqui fosse um país socialista. E tanto melhor se ele tiver a grandeza de morrer cedo para não pressionar as contas públicas. Como lamentou o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora todo mundo quer viver mais de 100 anos. Ninguém aguenta pagar tanta despesa com saúde e previdência sem aumentar a taxação sobre os mais ricos, o que evidentemente é coisa de comunista. E a indústria da mentira decidiu antecipar a campanha eleitoral de 2022. Bastou Lula recuperar os seus direitos políticos para o ex-presidente voltar às redes bolsonaristas. Agora, surgiu até entrevista falsa à revista Veja, onde supostamente o líder petista confessa um conluio com ministros do STF. E tem até a história de um balão com uma foto do ex-presidente que caiu em um presídio, vejam só. Preparados? Então retirem logo as crianças da sala e reservem a sua dose de antiácido que o programa já vai começar. No fim de março, o Congresso Nacional aprovou um orçamento com mais recursos para obras e para concessão de reajustes salariais aos militares. Para a saúde, foram reservados 125 bilhões de reais, quase 36 bi a menos do que foi gasto no ano passado. Se já parecia uma loucura o governo fazer o orçamento da saúde retornar ao patamar pré-pandemia, o que então dizer da decisão de Bolsonaro de retirar, por meio de vetos, outros 2,2 bilhões de reais da área? Aliás, esqueci de mencionar um pequeno detalhe. No dia 25 de abril, nós superamos o total de mortes que registramos em todos os 12 meses do ano passado. Mas o ministro Paulo Guedes está cansado desse chororô de falta de recursos. O problema, segundo ele, é a maior longevidade dos brasileiros. Agora, todo mundo quer viver 100 anos, lamentou o ministro, acrescentando que o Estado não tem condições de suportar os custos do aumento da expectativa de vida da população. O brasileiro está quebrou. Ele quebrou no exato momento em que o avanço da medicina, eu não falo nem da pandemia, eu falo do direito à vida. Todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130, todo mundo vai procurar serviço público. E não há capacidade instalada no setor público. Vai ser impossível. De fato, morto não pesa no orçamento.
A declaração de Guedes parece, porém, a confissão de que o governo realmente é adepto da necropolítica denunciada pela oposição e até mesmo por deputados europeus. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Guedes é um homem viajado. Depois de concluir os seus estudos na Universidade de Chicago, ele foi, no início dos anos 80, para o Chile, onde os chamados Chicago Boys receberam carta branca do ditador Augusto Pinochet para promover uma série de reformas neoliberais, como a privatização do sistema de previdência. O ministro vive propagandeando o bom desempenho da economia chilena após essas reformas, mas sempre se esquece de dizer que elas foram desastrosas para o povo. Hoje, cerca de 80% dos aposentados recebem menos que o salário mínimo local. A maioria, na verdade, recebe menos que a metade do salário mínimo. Esses dados são da Fundação Sol, organização chilena dedicada a estudos sobre o mercado de trabalho no país andino. Desde 2016, os chilenos reivindicam uma reestruturação do sistema de aposentadorias e pensões. E no início do ano passado, o presidente Sebastián Piñera, conservador, prometeu reformar o sistema de capitalização individual que Guedes tentou emplacar no Brasil. A longevidade dos brasileiros não é, porém, a única preocupação de Paulo Guedes. Embora ele tenha sido beneficiado por uma bolsa de estudos paga pelo governo brasileiro quando estudou na Universidade de Chicago, ele anda incomodado com o financiamento estudantil concedido ao filho do seu porteiro, que, segundo ele, tirou nota 0 e ainda assim foi selecionado por uma faculdade privada. FIES, é uma bolsa para todo mundo, tinha cara que preenchia ficha. O porteiro do meu prédio uma vez virou para mim e falou assim: Sr. Paulo, eu estou muito preocupado, meu filho passou na universidade privada. Ué, mas você está triste por quê? Ele tirou 0 na prova. Ele tirou 0 em todas as provas e eu recebi um negócio dizendo assim: ó, parabéns, seu filho tirou, aí tinha um espaço para preencher, botava 0. Seu filho tirou 0 e acaba de se ingressar na nossa escola. Então, foi até para o outro extremo. Deram bolsa para quem não tinha a menor capacidade, não sabia ler, não sabia escrever, nada. Botaram todo mundo, exageraram. Foi de um extremo ao outro. Confesso que fiquei curioso de conhecer essa faculdade, que parabeniza quem tira nota 0 no vestibular e ainda chama o candidato para a matrícula. Pena que o ministro não revelou o nome da instituição de ensino. Por que será? A verdade é que Guedes não consegue disfarçar a sua aversão aos pobres. No ano passado, ele chegou a celebrar a alta do dólar frente ao real porque muita gente estava indo para a Disney, até as empregadas domésticas, uma farra danada. Não acredita em mim? Então veja com os seus próprios olhos. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Apesar de o Brasil ser a única grande economia em desaceleração, segundo a OCDE, apesar do desemprego recorde e do aniquilamento de 7,8 milhões de postos de trabalho no último ano, Paulo Guedes permanece intocável. E Bolsonaro parece mais preocupado com assuntos mais relevantes, como promover o turismo na Antártica brasileira. Isso mesmo, você não ouviu errado. O ex-capitão resolveu anexar o continente gelado ao território nacional. Olá, amigos. Quero te convidar aqui, ao lado da Patrícia, o canal Terra de Todos. Conheça o Brasil por dentro e por fora. A verdade acima de tudo. Amazônia, Antártica. O Brasil é maravilhoso. Nas redes sociais, a gafe não foi perdoada. Como Bolsonaro ofereceu cloroquina até para as emas do Palácio do Planalto, houve quem se preocupasse com a saúde dos pinguins.
A turma até atualizou o mapa do Brasil com a incorporação do novo território. Atenção, vestibulandos! Essa pergunta pode cair na prova da faculdade do filho do porteiro de Paulo Guedes. Já as milícias digitais bolsonaristas finalmente entenderam que não vale mais a pena ficar atacando o governador paulista João Dória. Este é carta fora do baralho. Com Lula de volta ao cenário eleitoral após recuperar os seus direitos políticos, a turma teve que resgatar velhas táticas contra o líder petista, como usar vídeos antigos para dizer que surgiram novos protestos contra ele, ou até a fabricação de capas fake de revistas, com acusações estapafúrdias, a exemplo desse suposto conluio de Lula com os ministros do STF. É claro, Lula estava mancomunado com os magistrados que permitiram que ele ficasse preso por 580 dias. É masoquista. Mas a cascata mais criativa dos últimos dias foi essa postagem dizendo que um balão com a foto do presidente Lula caiu dentro de um presídio. Pena que a administração da penitenciária mencionada na publicação negou qualquer ocorrência nesse sentido, e a agência Aos Fatos verificou a imagem original captada pela TV Tem e não encontrou qualquer balão nela. E no programa da semana passada, sobre o uso do general Pazuello como boi de piranha da CPI da pandemia, nós recebemos quase 400 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. O Joel, muito polido e educado, afirma: "Otário, queimado está você, seu besta, puxa-saco do Lula ladrão. Toma vergonha, camarada. Até jumento de boca fechada é reputado por sábio. Tentaram acertar Bolsonaro, mas caíram do cavalo. O que vai ser de governadores e prefeitos na cadeia não está escrito. O Renan já caiu." Bem, eu imagino que Joel se refira à decisão de um juiz federal de primeira instância que suspendeu a nomeação de Renan Calheiros para a relatoria da CPI da pandemia. Talvez ele não saiba que o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, já cassou essa decisão e Renan Calheiros assumiu esse posto estratégico na comissão. Lembrando que Calheiros é sim um desafeto declarado de Bolsonaro. Não é, portanto, a oposição quem caiu do cavalo. E a propósito, quem se abstém de escrever asneiras na caixa de comentários também é reputado por sábio. Já a turma do Passeios de Bug em Natal afirma: "Estamos fechados com Bolsonaro." Bem, cuidado, meus caros. A família parece não ter um bom senso de direção. Vocês ficaram sabendo do acidente do Flavinho com um quadriciclo no Ceará? A propósito, o Luiz Eduardo fez um comentário bastante pertinente. "Logo, o Brasil estará todo fechado com Bolsonaro, pois nenhum país no mundo aceita mais brasileiros." É, meu caro, tá ficando cada vez menor a lista de países que aceitam brasileiros sem qualquer restrição. Mas ainda dá para fugir para Afeganistão, Albânia e México. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. E claro, assine Carta Capital. Um forte abraço a todos e até a próxima semana.